O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega? Tardelli! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que saudade, rapaz. Que saudade que eu tava de falar esse olá, de falar sobre futebol italiano. Eu sou Anderson Moura e a gente tá aqui na primeira edição do podcast da Cautiopédia, agora de casa nova, nome novo, mas a pizza é a mesma, tá? A pizzaria está sob nova direção, né? A gente botou aquela faixa bonita, sob nova direção, mas a pizza é a mesma, os assuntos sempre relacionados à Itália. É um prazer conhecer vocês. Para vocês que não conheciam o podcast Cautio Pizza, sejam bem-vindos ao Cautiopédia aqui na Central 3. No programa de hoje a gente vai falar muito sobre Juventus e Napoli, a rivalidade, o jogo que rolou na Série A, né? O jogo não, né? O atropelo que rolou na Série A e essa rivalidade ferrenha, essa rivalidade muito forte que existe entre não só os dois clubes, mas entre o norte e o sul da Itália. A gente vai falar também um pouquinho sobre todos os outros jogos da rodada. E como a gente está sem gravar há muito tempo, não poderíamos deixar de falar sobre coisas que aconteceram nesse hiato, né? Nessa metamorfose aí do Cautio Pizza pro Cautiopédia. A gente teve a passagem de algumas figuras importantes, a gente vai falar muito sobre elas também. Estamos falando de Edson Arantes do Nascimento, sobre Sinisa Mihajlovic e sobre o Gianluca Vialli, mas a gente vai conseguir fazer tudo linkado, se Deus quiser, e eu não estou sozinho nessa. Começando já a apresentar o meu scratch, ele que é aquele jogador que no final da temporada você olha lá e tá 38 jogos como titular, a maior minutagem, Caio Bittencourt, que não se machuca e não fica suspenso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Olá a todos, eu voltei agora para ficar, agora sem mais, porque senão cobra direito autoral da gente. Muito bom estar de volta, agradecer a Central 3 pelo espaço, agradecer aos companheiros que farão a edição desse podcast, que fazem toda a engenharia para isso funcionar, ao companheiro Leandro e a mim, muito obrigado, e claro, a vocês, porque desde o fim do outro projeto, a gente já meio que sabia que em algum momento iríamos voltar. Estamos de volta, temos muito a criticar, temos muito a elogiar, temos muito a falar. São tantos assuntos que não cabem em uma edição só, não. Vamos rápido. Vamos rápido, vamos lá que o tempo ruge e a Sapucaí é grande, como diria Giovanni Improta, que também está aí entre os italianos, né, da ficção, ou pelo menos uma ascendência italiana da ficção, o grande personagem de José Wilker. O tempo ruge, essa Sapucaí é grande. Também comigo aqui, Nelson Oliveira, que hoje enfrentou, como diria o outro, né, contra tudo e contra todos, tal qual John Connor, do Exterminador do Futuro, lutando contra máquinas para poder se fazer presente aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson, todo mundo que escuta a gente. Eu queria agradecer já ao pessoal da Central 3 pelo espaço, né, por topar aí essa experiência, trazer essa experiência de falar sobre o futebol italiano aqui para a Central 3 também. E é isso aí, vamos lá, falar sobre Napoli, Juventus, máquinas, no caso o Napoli, né, dessa vez aí. A Juventus máquina ficou de lado, né, nessa última sexta-feira. E, enfim, vamos nessa. Pois é, a Juventus que tem ali o conglomerado com a Fiat e Ferrari, Jeep e tantas outras, mas quem passou o carro foi o Napoli. Também
tô ao lado de alguém da casa, né? A gente tinha que ter alguém aqui para recepcionar a gente. Mais ou menos um gatekeeper, né? Tá fazendo aí as boas-vindas pra gente, tá abrindo as portas da Central 3. Não queria dizer que era um porteiro, mas já que tem essa semelhança entre palavras, né? Entre porteiro e goleiro em italiano, que é portiere, queria saber se o Matias Pinto também, além de receber a gente aqui como um porteiro, também é um bom goleiro. Bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado mais uma vez, Matias, aí, e que a parceria seja longa. Salve Anderson, Caio, Nelson. Bem, apesar do tamanho, eu sou um péssimo goleiro. Então eu sou aquele cara que faz de tudo para não ir para o gol, né? Eu sou zagueiro, sou apreciador justamente dos defensores italianos. É um prazer estar recebendo vocês aqui na Central 3. Eu que sou leitor, né, da Cautiopédia, inclusive para o Fronteiras Invisíveis do Futebol, né, eu tenho uma pasta no meu notebook só com links que são salvos para possíveis programas futuros e tem vários lá da Cautiopédia esperando, né, para serem utilizados, já que da bota, agora de cabeça, a gente fez sobre Veneza e a Padania, se eu não me engano. Acho que foram os únicos que a gente fez. Por enquanto estamos em dívida aí com o Cautio. Eu gosto assim porque já tem aí um pretexto pra gente fazer mais crossovers e porque também vamos falar sobre a Padania, né? Você já falou aí que tem um Fronteiras Invisíveis sobre a Padania e a gente, de uma forma ou de outra, vai acabar falando isso porque, como eu já antecipei no começo, a gente vai falar muito sobre a rivalidade Juventus e Napoli e, consequentemente, a rivalidade Norte-Sul. Então você já pode fazer as honras, Matias, e explicar o que diabos é a Padania. Porque eu conheço algumas regiões da Itália, nomes de cidade, as províncias, mas acho que não tem muita gente que conhece o conceito da Padania, né? Então faça as honras. Isso, a Padania é uma macro-região, né, que engloba quase todas as regiões do norte da Itália, né, ali Piemonte, Ligúria, Lombardia, Trentino, Vêneto, enfim. Acaba sendo, acho que um pouco a questão, né, do separatismo, né, acaba sendo mais ali da região do Vêneto, enfim, mas tem esse recorte, né, e está ligado justamente ao Rio Pó, né, estão ao norte do Rio Pó, né, que daí dá esse recorte social e étnico também da Itália, né, e que acabou mais recentemente, né, com a ascensão da Lega Nord, tendo esse caráter separatista, né? E assim, tratando da questão regional na Itália, né, cabe lembrar que a Itália unificada ela é muito recente historicamente, né? Completou 150 anos há pouco, né? Então essas diferenças regionais eu acho que são muito acentuadas. É um dos países europeus que enfrenta mais questões nesse aspecto e isso, claro, é refletido no futebol, né? Então a gente tem, né, essa rivalidade muito forte entre Nápoles e Juventus, porque são os dois principais representantes dos dois polos geográficos da Itália. Pois é, e já puxando para o Caio, né, que é um napolitano, existe uma rivalidade muito grande com a Juventus, a gente vai mergulhar mais nela daqui a pouco, Caio, mas a verdade é que a Juventus ela é mais uma representação do norte, né? Porque se você parar para pensar, outras equipes do norte também têm torcidas que entoam cantos xenófobos e cantos de mau gosto para com o Napoli. Eu sei que você, por exemplo, pessoalmente, tem uma certa implicância com a Atalanta, não pela equipe em si, mas por causa de alguns diretores, por declarações que esses diretores dão, deixando sempre bom lembrar que a Atalanta fica em Bérgamo, que é na Lombardia, também norte. Então, existe essa rixa grande entre Juventus e Napoli, mas a verdade é que o Napoli tem rixa com praticamente todo o norte, né? Porque a Juventus ela representa uma representação maior de todos eles, certo?
Por aí, eu diria que assim, a questão de rivalidade não é só grande para com a Juventus. Ela é grande para com a Inter, para com o Milan, para com a turma da capital, que assim, embora não seja exatamente encaixada como o nosso, por ficar no centro da Itália e tudo mais, com o Roma e Lazio acabam encampando um pouco isso. Você tem o Verona também, que tem muitas coisas assim. A Atalanta, que por questões de torcida você tem uma grande antipatia. Bolonha, Sampdoria. Eu diria que assim é dos aspectos que faz assim, o Napoli, de quarta maior torcida do país, ser odiado, ter uma torcida detestada, um clube detestado no país todo, porque o Napoli é um dos clubes que tem torcida presente na Itália inteira, né? Ainda que no norte não tenha tanta quanto a massa que é no sul, é uma torcida numerosamente grande. E o mesmo acontece para com a Roma, para com o Inter, Milan e principalmente a Juventus. A Juventus acaba por ser a maior nesse quesito, porque a Juventus se tornou, ao longo dos anos, conforme a identidade construída, desde o velho avô Catognelli, todo esse pessoal, que foi uma construção nacional. A Juventus aí encampou todo o conceito de o clube da Itália e tudo mais. Eu até costumo dizer que, assim, das grandes forças e grandes torcidas da Itália, 6, assim, mais ou menos, Roma, Lazio e Nápoles são mais abraçados com suas comunidades. Inter e Milan mais abraçados com o mundo. A Juventus é talvez o clube mais italiano da Itália, porque a torcida é presente no país inteiro. Você tem, às vezes, até uma certa piadinha com torcedores do Napoli, Inter, Milan, que assim, o verdadeiro derby, por exemplo, da Juventus, não é com o Torino, mas com o Crotone, porque tem mais torcida na Calábria do que no Piemonte, por exemplo. Na Calábria, que fica ali ao sul, o calcanhar da bota, para ser mais exato. E nesse quesito, ao longo dos anos, a Juventus também foi se apropriando disso. Primeiro, pelo fator migração, dos trabalhadores do sul que iam ao norte trabalhar na fábrica da Fiat e acabavam por também vestir a camisa do time do patrão, vestir a camisa do time da Juventus. E, assim, a Juventus também se aproveitou de alguns aspectos e, assim, como prática comum, por exemplo, nos anos 60, tradicionalmente contratava jogadores da Campânia, contratava jogadores da Sardenha e de outras regiões, e por isso acabava adquirindo uma identidade nacional e tudo mais. Por conta disso, por toda essa identidade, acaba que a rivalidade do Napoli é maior com a Juventus. Mas eu diria que isso não é exclusivo do Napoli, porque recentemente saiu até uma pesquisa, eu não me lembro exatamente quem era a empresa que pesquisou, mas assim, até mesmo os torcedores de Inter, Milan, Fiorentina, Torino, vários outros consideravam a Juventus como seu maior rival. As únicas exceções, claro, são a dupla da capital, que se odeiam mais entre si, mas tem como segundo maior rival quem? A Juventus. E, de certa forma, essa coisa assim, acaba por colaborar. E, por isso, a rivalidade do Napoli acaba por ser maior com a Juventus, mas cabe dizer que não é inexistente para com os outros do norte também, com o Inter, com o Milan, com a Sampdoria também, com o Verona e a dupla da capital, por exemplo. Ou seja, dá para brigar com todo mundo, né? Se organizar direitinho, se agendar, se fizer uma fila, acaba que o Napoli consegue brigar com todos. Eu diria que é contado com quem o Napoli não tem rivalidade. Porque se você for prestar atenção, até o Genoa, que era uma amizade histórica, se rompeu, embora tenha se rompido por outras coisas. Toda a curva norte do Genoa começar a andar com fascista, o pessoal de Nápoles não gostou, aí tem um pouco disso. Veremos nas cenas dos próximos capítulos. E Nelson, eu queria que você falasse e focasse um pouco mais. Tem uma coisa uma das melhores coisas entre
tantas outras que o site da Couchopédia tem, é um glossário, né? Que fala muito, explica muitos termos. Eu acho muito interessante porque, não só porque eu gosto de aprender novas línguas, mas porque você entende algumas coisas muito particulares. Queria que você falasse muito mais essa questão social, né? Porque a gente já estava falando aqui dessa divisão e o Caio entrou um pouquinho na questão do começo da industrialização da Itália ter forjado o que perdura até hoje. Mas eu queria que você falasse da relação entre Norte e Sul, um pouco fora do futebol, também focando em termos, né? Porque tem músicas de torcida, por exemplo, que talvez algum brasileiro já possa ter ouvido. Uma música de muito mau gosto, por exemplo, falando que o Vesúvio tem que lavar, a galera do Sul. Tem um termo que também é bem pesado, que são os terrone. Então eu queria que você falasse assim dessa divisão entre a sociedade italiana, explicando um pouco mais esses termos mais específicos, que na maioria das vezes vem do norte para o sul, né? O tiro é dado de cima para baixo, né? Eu diria que em 100% das vezes, né? Porque é um pouco... A xenofobia do sul para o norte, ela não existe de verdade, né? Muito mais uma questão de reação, né? Existe uma coisa chamada questão meridional, né? O Matias começou falando, né? Então, tipo, já indo por esse lado, né? A unificação da Itália é muito recente mesmo. E, ao mesmo tempo, ela é muito problemática. Por quê? Existiam, né? Vamos colocar assim de forma mais simplificada, né? A Itália era dividida em vários reinos, vários ducados, enfim, vários pequenos estados. E alguns deles eram maiores do que os outros, né? Os dois maiores eram um dos dois maiores tinha a capital em Nápoles, que era o reino das duas Sicílias, né? Antes, enfim, não vou entrar em detalhes aqui das divisões e tal, mas no momento da unificação da Itália, tinha o reino das duas Sicílias, cuja capital era Nápoles, e tinha o reino da Sardenha, e, enfim, que tinha a casa de Savoia, que tinha o seu centro decisório em Turim. E era justamente o reino da Sardenha que estava indo com os esforços de unificação da Itália. Porque, basicamente, era o lugar mais industrializado que tinha, ou seja, na época, né, vamos colocar aqui, no início do século XIX. Então, início para primeira metade, né, e a unificação da Itália, ela se conclui em 1861. Existia muita burguesia, e a gente tem que colocar, enfim, existia a Revolução Francesa tinha acontecido há pouco tempo, então todos esses elementos que formaram a democracia como a gente conhece hoje, começaram a ser gestados e propalados nessa época. Então tinha muita gente, os industriais estavam ganhando poder dentro do reino da Sardenha, daí do Piemonte, e existia enfim, todo o esforço de anexação das áreas próximas para a formação da Itália. Do outro lado, o reino das duas Sicílias vinha tinha outro viés, era uma monarquia absolutista, monarquia que estava em vigência no reino da Sardenha era já uma monarquia constitucional. Então, você vê, por exemplo, quem é do Sul, principalmente, conhece a figura de Giuseppe Garibaldi. É um revolucionário que participou da Revolução Farroupilha, da Revolução Juliana, no sul do Brasil. É um cara republicano, mas ele estava ajudando os monarquistas porque tinha alguns pontos de convergência. Era uma monarquia constitucional, ou seja, muito mais próxima do que a gente tem hoje. Por exemplo, países que têm monarquias hoje são monarquias constitucionais, como, por exemplo, o Reino Unido, a Espanha, enfim, esses dois exemplos aqui de monarquias constitucionais. A gente ainda tem monarquias absolutistas no mundo. E elas estão sobrevivendo, mas na época existia uma tensão muito grande, né, nesses dois modelos,
e acabou prevalecendo a força dos industriais em relação à monarquia absolutista do Sul, que ainda conservava muitos elementos do feudalismo. Então, por exemplo, o sul da Itália era muito agrário. Existiam todas aquelas relações de vassalagem. Você que estudou aí no ensino médio, principalmente, deve lembrar ainda desses termos. Faz bastante tempo já, meu ensino médio, mas lembro sim. No final das contas, quando houve a anexação do Reino das Duas Sicílias ao Reino da Sardenha, tudo isso ficou escancarado. Existia uma diferença de industrialização muito grande e de nível de que hoje a gente chamaria de IDH, digamos assim. Existia uma diferença socioeconômica muito grande entre os dois lugares. E, ao mesmo tempo, toda a estrutura do reino da Sardenha e Piemonte foi replicada em toda a Itália. Então, é um processo que existia chamado de piemontização. E acabou, ao mesmo tempo, gerando essa questão meridional, que era toda esse desnivelamento socioeconômico entre as duas regiões. Permaneceu. Então, por exemplo, quando você está chamando de terrone, no caso, alguém do norte chama uma pessoa do sul de terrone, remete a esse momento. Terrone é uma pessoa do terrão, da terra. Um termo pejorativo ligado ao que é agrário. Aqui no interior de São Paulo seria o pé vermelho, assim, né? Por aí. E acho muito complicado que isso vá ser resolvido nas próximas décadas, nos próximos séculos, talvez, porque a Itália ela ainda é muito calcada, né? As relações dos cidadãos da Itália são muito calcadas ainda numa coisa chamada campanilismo, que também é anterior até a época da unificação da Itália, que é o revanchismo, a rivalidade entre cidades próximas. Campanilismo, o termo se refere a campanário, que é a torre da igreja. Qual era a torre da igreja maior do que a outra? Então existia uma disputa da torre da igreja maior, qual era a torre mais chique, né, digamos assim. Isso se mantém. As cidades têm rivalidades, cidades próximas continuam tendo rivalidades porque elas não faziam parte de um mesmo país. Eram cidades, muitas vezes, de reinos diferentes. Isso se mantém. E, Matias, eu queria que você falasse, já que o Nelson deu esse gancho de ainda ser uma mentalidade, né, do italiano de uma forma geral, sobre o cenário político atual da Itália, né? Porque o Nelson não mostrou muito otimismo de que isso vai mudar num futuro próximo, né? De que as pessoas vão deixar esse revanchismo de lado e de que vão abraçar, digamos, uma causa maior que seria a Itália. E a gente vê uma ascensão da Lega, né? E que você pode até explicar que houve uma mudança de nome, que a gente sabe que é a Lega Nord, mas não é. E que também, no fim das contas, acaba falando também sobre essa divisão da Itália Norte-Sul, mas só pegando uma carona nisso que o Nelson falou, de que ele não acredita que esse vai ser um panorama que vai ser mudado, pelo menos no futuro tão breve, né? E é curioso, né, para notar, né, que, enfim, uma das últimas formações de governo na Itália, né, e que há de convir, né, que a Itália tem uma estabilidade política muito grande, né, acho que, enfim, necessita de uma reforma política, né, porque tem o Senado italiano, por exemplo, é muito difícil de entender, né, para quem não tá... imenso, né, é uma quantidade de senadores que eu fico muito surpreso. E sempre tem uns cargos meio honoríficos, assim, você não sabe qual que é a real representação, enfim, para quem não está inserido cotidianamente na política italiana, é muito difícil de acompanhar, né? E daí justamente você tem... de ter senador, por exemplo, senador continental, já é um negócio meio maluco. Porque quando a gente, por exemplo, começou a contar a história do Emerson Fittipaldi se candidatando pela coalizão dos Fratelli d'Italia, da Lega e do Forza Itália, que acabou por ter a maioria, compõe o governo hoje em dia, mas o Emerson acabou não sendo eleito, ficou meio confuso. Como assim ele pode se candidatar mesmo, sei lá, ele só pisou na Itália para correr?
E tem essa questão também ainda muito presente, né, dos oriundi, né, e a gente aqui, pelo menos eu, Caio, falando de São Paulo, né, que acho que é uma das cidades com maior presença da imigração italiana, né, isso isso acaba sendo sentido até no nosso próprio sotaque, né, eu não sou de família italiana, mas o meu sotaque remete, né, aos italianos, enfim, mas só retomando um pouco, né, que eu estava falando, um dos últimos governos foi formado, né, pelo movimento 5 Estrelas e a Lega, né, a Lega Nord, enfim, que ela tentou fazer esse rebranding aí justamente para tentar, né, quebrar um pouco essa rejeição do Sul, né? E o movimento 5 Estrelas acaba sendo mais forte no Sul também, e daí você tem essa formação de governo com o Giuseppe Conte à cabeça, né? Ele que é da Apulia, né? Que é o calcanhar da bota, só corrigindo o Caio anteriormente, né? Que ele falou da Calábria. A Calábria é o peito do pé, né? Assim, a Apulia que seria mais ali a parte traseira da bota, né? Mas, enfim, é uma situação muito complicada, né? E essas rivalidades regionais, elas estão presentes também na política italiana, né? Tem esse recorte, né? E daí você vê, por exemplo, a esquerda que tradicionalmente se organiza mais na Toscana, né? Enfim, que acaba sendo a Itália, vamos dizer, mais cosmopolita, né? Enfim, então isso tudo está presente, né? E só retomando, né? Também falaram da Atalanta, né? Que é uma coisa também similar ao que se passou com o Genoa, né? Que era uma curva tradicionalmente de esquerda e que acabou tendo, né, esse ponto de inflexão à direita, e eles inclusive já levaram, né, em um jogo contra o Napoli pelas quartas de final da Copa Itália, no São Paulo, uma bandeira do Cesare Lombroso, né? Do Marco... Cesare, como ele ficou mais conhecido, mas Marco Lombroso, que é o médico italiano que criou diversas teorias racistas, né, sobre criminalidade, né, e isso muito apontando, né, com as populações do Sul, os terrones, como o Nelson falou anteriormente, e as próprias organizações que surgem, né, durante a Idade Média para autoproteção e que vão gerar as diversas máfias espalhadas pela Itália, né? Só lembrando também que máfia, quando a gente se refere à máfia, a gente está falando basicamente da Sicília, mas depois, né, cada organização ali do sul da Itália com seu próprio nome acaba sendo enquadrado nesse guarda-chuva, né? E, Caio, tentando já voltar um pouco mais pro futebol, eu queria... Partindo também para um lado lúdico, né? A gente está falando aqui, passando muitos dados históricos e muitos fatos, mas, assim, partindo agora para uma questão mais subjetiva e um pouco mais lúdica, queria que você falasse se essa divisão e esse histórico norte-sul, como que eu posso dizer? Ele começa a se apresentar também em como os times, e quando eu digo times, eu digo instituições, né? Como os clubes enxergam o futebol e, consequentemente, como suas torcidas enxergam e vivem o futebol. Porque a gente tem na Juventus uma ode à vitória, né? Uma ode a vencer, não importa como, não importa o que tem que ser feito, mas a vitória é o que mais interessa para a Juventus. Até interrompendo, vale a frase do Bonitê, grande lenda, foi presidente, o maior artilheiro da Juventus. Vencer não é importante, é a única coisa que conta. Exatamente. E pelo lado do Napoli é muito mais uma questão de você viver o futebol de uma forma que você se divirta, de uma forma um pouco mais efêmera. Talvez valha muito a vencer em ocasiões muito específicas, mas que no fim das contas o que importa é você jogar com um sorriso no rosto. Eu queria saber se você acha que há uma influência social dentro de como as equipes encaram, né, o futebol, especificamente Juventus e Napoli. Eu acho que tem um pouco disso também. Até um entre parênteses de todas as palavras que o Nelson, eu e o Matias citamos,
Tem, assim, o tom do Terrone já é um pouco racista por si só, e até vale um conceito que o conceito de Terrone nada mais é que, tipo, a história original que se diz é que supostamente no norte um trabalhador do sul teriam dado uma banheira essas de tomar banho para ele, e no fim das contas ele teria jogado terra usado para plantar. Aí por isso a lenda diz que é Terrone, que assim, teoricamente poderia ser algo com pé vermelho, mas assim, o conceito é meio como se fosse capial, como se fosse algo assim, sei lá, algo mais xenófobo por aí, e que acaba descambando para o racismo, porque, de certa forma, os napolitanos, Nápoles, ao longo da história, foi palco de muitas invasões, muitas coisas assim, e por várias vezes os napolitanos são meio reconhecidos como os africanos da Itália, que Nápoles é o norte da África, não sei o quê. Tanto que da primeira vez que o Nápoles foi campeão, 86, 87, no primeiro clássico Inter e Nápoles em San Siro, até 1-1 esse jogo, uma das raras vezes que o Nápoles de Maradona não perdeu lá para Inter, a torcida da Inter, a curva norte interista, abriu uma faixa: bem-vindos aos campeões do norte da África. Até teve uma resposta boa do grande cineasta, saudoso Massimo Troisi, que mandou, às vezes é melhor ser campeão do norte da África do que fazer faixas como sul-africanos, como a África do Sul, que vivia naqueles tempos o apartheid, tudo mais. Mas nessa identidade, o Juventino e até um pouco do interista também, em menor escala, vê uma coisa assim de você ganhar, de você fazer qualquer custo pela vitória. Interista um pouco menos, mas Juventino, mais. O napolitano já vê algo assim que você joga junto com o time, independente do que seja na base do apoio, seja na base da corneta, seja na base da festa mesmo, ou seja por diversas formas. É algo assim meio que joga junto, meio que abraça o time e abraça seus jogadores como super-heróis. De certa forma, todo mundo que acaba jogando pelo Napoli, que acabou jogando. Você tem várias e várias entrevistas por aí de jogadores que estão ou estiveram que acabam demonstrando essa situação de que outros lugares, por exemplo, na Itália, são mais frios, são mais, entre aspas, acostumados. Nápoles não. Nápoles é de um nível assim, já vi até o Jorginho dizendo, por exemplo, de você ir na farmácia, aparecer uma senhora, não, você tem que jogar desse jeito, desse jeito, desse jeito. São meios um pouco diferentes. Talvez o jeito, sei lá, bianconeiro, o jeito dos dois rivais de Milão, talvez seja um jeito mais europeu, um jeito mais calado, e o jeito napolitano é um jeito meio turco, meio sul-americano, especialmente argentino. Não à toa Dom Diego se deu tão bem lá, né? Agora, vamos falar sobre o que aconteceu no último final de semana, jogando pra você, Nelson. 5-1, com tranquilidade. Osimhen muito bem, né? O Caio até no nosso grupo lá no WhatsApp tava tirando sarro do Bremer, porque o Bremer antes do jogo falou que sabia como marcar Na verdade, acho que é uma declaração até um pouco mais antiga, que sabia como marcar o Osimhen deitou e rolou, teve gol do Kvaratskhelia. Então eu queria que você falasse do jogo, né? Finalmente, a gente deu fez um pré-jogo gigante aqui, falando sobre a questão histórica, sobre a questão social, política, mas falando sobre o que aconteceu na goleada do Napoli nesse último final de semana. E também, não fala sobre a Copa da Itália, que a Copa da Itália eu quero salvar pro Caio, tá? Eu quero guardar pro Caio. Mas eu queria que você falasse também sobre essa liderança isolada do Napoli, Nelson. O Bremer acabou dando uma coisa meio Dante contra os alemães, né? Tipo, eu sei como vou fazer, eu conheço já. E aí a gente viu no que deu, né? Foi a pior atuação do Bremer na Itália com folga. E é isso, eu acho que tem duas questões aí, né? Primeiro, o Napoli foi muito bem,
mas a Juventus foi muito mal em diversos pontos. Acabou fazendo com que a goleada fosse do jeito que foi, né? Poderia ter sido até mais. Porque se a gente for olhar, o Bremer fez uma partida individualmente horrível. O Alexandre também foi muito mal. O Kostic foi mal pra caramba na cobertura. E o Chiesa a mesma coisa. Então a gente vê 4 jogadores ali. E um deles em específico, né, que era o Chiesa, que era pra ficar marcando o Kvaratskhelia. E outros 2 com o Osimhen dentro da área, que tiveram atuações muito abaixo da crítica. Então isso colaborou. Obviamente o Napoli mereceu vencer, teve todos os seus méritos para construir esse placar, mas a gente tem que colocar na balança que em um pedacinho do primeiro tempo, quando a Juve pressionou, ela conseguiu furar a defesa do Napoli. Rolou um certo período de afã ali pro Napoli. A sorte do Napoli que foi no final do primeiro tempo. 10 minutos ali do 10 não, né? Porque o gol o segundo gol do jogo do Kvaratskhelia foi aos 39. Então ali, colocando ali os 6, 7, 8 minutos finais ali do primeiro tempo, foi de afã pro Napoli. Spalletti conseguiu no intervalo acalmar o time e fez o time voltar a jogar do jeito que estava jogando no resto do primeiro tempo. Eu acho que o Napoli passa muito em torno da individualidade do Kvaratskhelia e do Osimhen. A gente vê que, obviamente, tem alguns jogadores que estão fazendo campeonatos muito bons também, né? E que são jogadores mais de grupo, né? Que conseguem se encaixar bem no sistema, como o Lobotka, por exemplo. Mas, aí já posso até dar a deixa, né? Para falar da Copa Itália, a gente viu que sem essa galera em campo, o Napoli foi pro beleléu contra a Cremonese, né? Então, eu acho que o Napoli não está conseguindo ainda, apesar de ter uma vantagem muito grande, eu acho que também ele está contando com muitos escorregões dos rivais. Tanto que a Juventus, mesmo jogando mal do jeito que estava, conseguiu estar na vice-liderança, porque estava ganhando naquele 1-0, fazendo aquele jogo do mais célebre alegrismo. Mas Inter e Milan estão tropeçando demais. Então permitiram que o Napoli abrisse uma vantagem, que eu não vou dizer que é mentirosa, porque o Napoli obviamente jogou muito bem durante todo o campeonato, até o momento, né? A gente tem 18 rodadas até agora. Mas talvez não fosse para essa vantagem estar tão grande, de 9 pontos. Eu acho que o campeonato poderia estar um pouco mais parelho. E acho que isso se deve muito a esses escorregões da Inter, que enfim, né, desde que o Inzaghi chegou, isso aí, é um time muito inconstante, mas o Milan do Pioli não era assim, e nessa temporada tá dando muito mole. Então, o Napoli, como eu tava falando, né, até interrompi o meu raciocínio, voltou, já deu uma rateada contra a Inter, perdendo o jogo da volta. Depois se recuperou com a vitória na rodada seguinte e massacrou a Juventus. Mas depois, novamente, já teve um passo em falso contra a Cremonese. Então eu acho que o Napoli tá um pouco... não voltou tão bem ainda, né? Apesar desse 5-1 aí contra a Juve. Já vou jogar essa bola pro Caio, só deixando aqui claro que Copa Itália nem seria um assunto para a gravação de hoje, tá? Quando eu tava planejando, quando eu estava pesquisando, eu falava assim, a Copa Itália vão passar, né? A Copa Itália, na verdade, ela é feita para passarem os grandes times, então vamos deixar de lado, porque vai dar lógica, vai ser, a partir da próxima fase a gente já começa a falar da Copa Itália, mas por hoje não precisa, mas precisou, Caio, então explica aí por que precisou. Na verdade, assim, também não é... A gente até estava dizendo de não falar da Copa, mas, assim, a Copa... A gente pode até, nos próximos programas encaixar esse assunto, mas que até o Mourinho disse recentemente, que ela é justamente feita para passarem os grandes, feita para que, mesmo numa partida não tão boa, numa partida em que
sei lá, que o Napoli joga com um time totalmente reserva como era hoje. Para ter uma ideia, dos 11 que entraram de titulares, só o Merê, goleiro, que normalmente entra como titular. E mesmo assim, ele só entrou porque o reserva dele, o Sirigu, vai pedir para sair, ao que tudo indica, se não mudarem nada até o momento que publicarem esse podcast, para a Fiorentina, numa troca com o Golini, uma troca de goleiros. E aí, nesse negócio todo, foi quase todo time diferente. E só aí, se você troca por um time totalmente reserva, acaba por sentir a diferença. Acaba por sentir uma certa falta de entrosamento. Natural, é um time que, sendo reserva, nunca atua junto. Mas ainda assim, o Napoli tem como reclamar deste duelo específico com a Cremonese de falta de sorte, da arbitragem, que acabou sendo uma arbitragem muito confusa. Ironicamente, na primeira arbitragem feminina, acabou sendo tão ruim quanto é a arbitragem masculina. Nesse quesito, foram pênaltis não marcados, erros em expulsões, em não expulsões, e acabou por convergir contra uma Cremonese que, assim, embora você possa dizer até que não ter ganho um jogo com o tanto de empates que eles tiveram ao longo do campeonato foi azar, e é um azar, de certa forma, eles não terem vitórias ainda no campeonato, mesmo assim fica aquela coisa da magia das Copas que a gente tanto cobra na Itália e que acaba por normalmente não acontecer. Mas a Copa Itália é tão feita para isso acontecer, para tão pouca patinação de grandes, tão pouca surpresa, que a surpresa que acontece é um time da Série A eliminar o outro da Série A. Ou então, que nem na rodada passada que o Torino eliminou o Milan, o Torino eliminar o Milan, ou o Parma, que está rateando na B, levar a Inter para prorrogação. Isso é o padrão de zebras, que, convenhamos, comparado a beleza que é a Copa da Inglaterra, a maravilha que é a Copa da França e por aí vai, chega a ser tolo. Mas, assim, ao mesmo tempo, é claro que depois do 5-1 se tende a pensar, nossa, é um paraíso, que não sei o que é o melhor do mundo. Não é nem o melhor, nem o pior. Acho que você tem coisas que nessa volta do campeonato há algumas preocupações. Por exemplo, o fato de que nos últimos jogos, de novembro para cá, tirando a vitória contra a Sampdoria, a vitória contra o Empoli lá em novembro, o Napoli só não tomou gol em dois jogos de mais de 10, isso contando os amistosos de dezembro. A segurança defensiva não é mais a mesma, que isso, tendo boas peças. É bem verdade que também o nível físico de Hakmani e Kim Min-jae não anda lá essas coisas, ainda em fase de recuperação, o Hakmani voltando de lesão, o Kim Min-jae se lesionou na Copa e tudo mais, você tem esses contextos, e talvez o meio-campo ali, o Anguissa também voltando dessas questões físicas, embora o Zielinski não voltou tão bem da parada. E nessas questões, às vezes, o individual resolve, mas retomar o melhor nível coletivo sempre é o essencial para ampliar a vantagem, para ampliar e ter uma gordura que lhe permita sofrer menos quando se houverem problemas com o que estava acontecendo com o Milan, com uma grande quantidade de lesões, ou mesmo com a Inter, que teve problemas de lesões lá atrás, que sofreu a primeira parte do campeonato com diversos desfalques, com diversas ausências, ou até, veja só, a própria Juventus, que se você for olhar o time que entrou em campo no Clássico em Nápoles, era uma defesa que, se você for olhar a defesa de 3 zagueiros, embora o Danilo possa, digamos assim, dizer que virou um zagueiro, o Alexandro não se provou como um zagueiro ali. E acabou por fazer a diferença
nas disputas, nos combates. E outra coisa, que vale até dar uma pinceladinha sobre a Juventus. Até lembro de ter lido pouco tempo antes do clássico de sexta-feira e tudo mais, o último homo acabou citando como é que a Juventus passa 8 jogos sem tomar gol. Que foi o que aconteceu na Série A. Não tomava gol desde a derrota para o Milan em outubro, 2-0. 8 jogos vencendo, 8 jogos sem levar gol. E no fim das contas, era um número até de certa forma meio enganoso, porque o Chesney garantia diversas defesas e a Juventus, por incrível que pareça, era um time que sofria muitas ocasiões a gol, sofria muitos chutes no gol. Aí eles citavam da expectativa de gol, tinha uma expectativa de gol contra alta, e esse aspecto acabou por, digamos, compensar os gols que não levou. O Napoli acabou por ser eficiente, como os adversários até ali não tinham sido. E são questões que a Juventus vai acabar por resolver. É lógico, quem não toma gol, inevitavelmente vai subir. Mesmo que jogue futebol feio, mesmo que todo mundo fique se perguntando, uai, como é que a Juventus está lá se joga feio? Pois é, eles não tomam gol. É claro que no fim das contas, você tomou de 5, aí toda essa nossa análise vai pro brejo. Mas a premissa acaba por ser a mesma. Então, eu falei que a gente não ia falar de Copa da Itália, mas se você quiser apostar em alguma zebra e quiser saber as possibilidades de uma nova zebra, nas oitavas de final a gente não vai ter Juventus contra Monza, Lazio contra Bolonha e Atalanta contra Spezia. Quem quiser aí, se divertir e escolher um para tentar torcer para ver se consegue fazer um feito tão grande como a Cremonese fez hoje. Como são as zebras, todas as equipes de Série A. Não há uma história de Série B, não há uma história de C. Uma zebra peronomútil, né? Vou passar então aqui pelos todos os jogos da 18ª rodada, e pra gente não se aprofundar muito em todos, eu vou pedir para vocês escolherem um para falar sobre apenas um jogo, tá? Eu vou começar com o Matias, mas eu vou passar todos os jogos aqui da rodada. Napoli 5-1 contra a Juventus, a Cremonese, que tirou o Napoli na Copa Itália, perdeu pro Monza por 3-2 jogando em casa. Lecce arrumou um grande empate contra o Milan por 2-2. Eu vou te falar que o primeiro tempo o Lecce podia ter virado uns 3-4-0 e não seria nenhum exagero, mas o Milan se recuperou no segundo tempo, conseguiu um empate por 2-2. A Inter de Milão venceu o Verona com um gol no comecinho do jogo por 1-0, gol de Lautaro Martinez. Lazio venceu o Sassuolo jogando fora por 2-0. Também não sei se foi um placar muito verdadeiro não, mas o que vale é que a Lazio venceu por 2-0. O Spezia venceu o Torino por 1-0 jogando em Turim. O Bolonha venceu o Udinese por 2-1 também jogando fora de casa. A Atalanta venceu por um placar magro de 8-2 contra a Salernitana, coisa pouca. 8-2 a gente vê todo dia aí. A Roma venceu a Fiorentina por 2-0. E para finalizar, o Empoli venceu a Sampdoria por 1-0. Matias, escolha um desses jogos aí para se aprofundar, falar o que você gostou, o que você viu, se teve alguma coisa engraçada, se é legal ver o Ochoa na Série A, enfim, a bola é tua. Eu vou escolher o Lecce Milan por uma questão não tanto envolvendo o jogo em si, né, mas acho que foi o primeiro jogo do Lecce que eu vi na temporada e gostei de ver o Umtiti, né, apesar dele ter falhado no gol do empate do Milan, mas que foi também uma falha generalizada, né, da zaga giallorossa. Gostei de ver ele de volta nos campos, né? Um jogador que foi muito importante para a conquista mundial da França em 2018 e que passou por diversos problemas, e eu tive a oportunidade de vê-lo atuando nessa temporada pela primeira vez. E só um comentário também sobre a vitória de sexta-feira, né, que acho que foi o grande jogo da rodada. O Napoli igualou, né, a segunda maior goleada dele no confronto, né, lembrando da Supercopa de 1990, né, referente à temporada 89-90, quando venceu a Juve por 5-1, né, com um doblete do Careca. E esse jogo foi a última vitória, né, do Napoli de Maradona e Careca sobre a Vecchia Signora, que depois
coincidiu, né, com a suspensão de doping do Maradona, e daí a Juve ficou 23 partidas sem ser derrotada pelo Napoli, só foi perder quando ambos voltaram para a Série A na temporada 2007-2008. Ficou um tempo aí sem, né? Calciopoli, Napoli chegou até a Série C, teve que voltar. Nelson Oliveira, como a gente falava na época da escola, pegue o seu e passe o resto para o coleguinha de trás. Eu vou escolher o jogo entre Atalanta e Salernitana, né? Enfim, foi histórico por vários motivos, né? Primeiro que a gente não fazia 8 gols na Série A desde 96, quando a Inter ganhou do Padova pelo mesmo placar de 26 anos aí, mais alguns meses. Segundo, maior derrota da história da Salernitana no campeonato também. E, para completar, a 4ª vez que um time que a Atalanta, né, no caso, com o Gasperini, fez pelo menos 7 gols no Série A. Desde que ele chegou, só a Atalanta fez isso, 4 vezes. Um jogo que quebrou várias marcas aí e derrubou o de Nicola, mas que pode ser que quando esse podcast sair, ele já esteja de volta na Salernitana. Isso é uma coisa linda, né? Belíssimo. Porque o presidente Danilo Ervolino está pensando melhor no que fazer. Se especulou que o Roberto da Versa, né, que já treinou o Parma e a Sampdoria, poderia assumir o ex-Cagliari, esse-Paulo. E o Zé Di Francesco também. E como é que ele foi especulado, porque o Di Francesco fez um trabalho ruim atrás do outro desde que ele saiu da Roma. E, enfim, também foi especulado. Mas pode ser que o David Nicola acabe retornando. Então, se você estiver votando e o David Nicola tiver sido reembolsado, você já sabe por quê. A famosa volta dos que não foram, né? Seria essa volta do que não foi de Nicola. Caio Bittencourt, pega o seu também e passa pro coleguinha. Eu vou fazer um destaque positivo e um negativo. O positivo, de certa forma, foi o desempenho da Roma contra a Fiorentina, principalmente o desempenho muito bom do Dybala. Voltou muito bem do título mundial na Argentina, tem decidido jogos para Roma, tem ido bem a dupla ali com o Tammy Abraham, tem voltado a fazer gols e foi bem decisivo contra a Fiorentina, um desempenho muito bom. Ainda que a Fiorentina meio abaixo, tudo mais, a dupla da capital teve um desempenho interessante, tanto a Roma quanto a Lazio ali com o Sassuolo lá de baixo. E a minha questão negativa é a do Torino, não por ter fornecido a primeira vitória como visitante do Spezia no campeonato, mas pelo que fez fora de campo, né? No fim das contas, Urbano Cairo, em pleno 2023, o cara tirar foto com o Kevin Spacey e publicar orgulhoso no perfil do clube, o cara arrumou um problema. Já basta que a torcida do Torino já quer ver ele longe de lá, já acha que o time, mesmo nas mãos do Juric, que tem um meio de tabela seguro, tudo mais, mas é longe, por enquanto longe de Copa Europeia, mas longe de tudo, falta um pouco de ambição e falta um pouco de simancol também, né? Tava em coma o nosso querido Cairo, só que não, né? Do lado do Kevin Spacey, nossa, é muito bom, tal. Coitado, só um monte de... Eu esperava isso do Berlusconi, né? Pois é, a idiotice não está restrita apenas ao Berlusconi, não. E como eu falei no começo do programa, a gente vai relembrar algumas pessoas que partiram nesse ato, né, de gravações nossa. Eu vou jogar um para cada e eu vou começar jogando o Gianluca Vialli pro Caio Bittencourt, porque o Gianluca Vialli foi... eu não vou dizer que foi o ídolo de uma geração, mas tem uma geração que sabe muito bem quem foi Vialli, né? Uma geração que eu digo não só na Itália, não, uma geração brasileira, né? Porque acaba sendo concomitante com uma época em que a Série A despontou no Brasil, na Band, a gente sabe da história das transmissões, e era aquele começo dos anos 90, a Sampdoria, que chegou muito perto de ganhar uma Liga dos Campeões, tinha o Vialli, então... talvez a galera mais jovem, né? A gente às vezes não sabe para quem a gente está falando.
Então muita gente jovem talvez não saiba quem é o Vialli, ou acha que o Vialli era só o assistente técnico da Itália, né? Que venceu a Euro e com imagens belíssimas, inclusive se o Caio quiser se aprofundar sobre essas imagens ele pode falar, mas o Vialli que partiu, mas que teve uma carreiraça, né, Caio? Teve uma carreira e tanto. Acho que assim, se a carreira dele fosse só o período de Gemelli Del Gol, em que ele com a dupla com o Roberto Mancini na Sampdoria, todo o tempo que eles jogaram juntos, desde 80, lá vai 85, até o período que o Vialli vai para a Juventus, mais tarde o Mancini vai para a Lazio e tudo mais, mas foram muito tempo, só isso já bastaria para ele ser o cara que foi. Além de tudo, ele foi gigante na Juventus, foi multicampeão na Juventus, campeão europeu e do mundo pela Juventus, e assim, uma marca muito grande. Capitão, inclusive, né, na Liga dos Campeões. Quem levanta o caneco é ele. Exatamente. No fim das contas, quem levanta o caneco da segunda Champions da Juve é o Vialli. Então você tem toda essa coisa. E ele também é grande fora da Itália. Toda a história dele no Chelsea, toda a participação dele no futebol inglês e tudo mais, você tem uma coisa muito maior. E o Vialli sofreu muito com dramas relacionados ao câncer nos últimos anos. Na própria Euro, quando ele foi auxiliar do Mancini, uma comissão técnica que assim, era quase toda do time titular e os reservas daquela Samp de 90 e 91, que ganha o Scudetto, na temporada seguinte vai à final da Champions com o Barcelona, acaba perdendo e tudo mais, mas Mancini e Vialli reeditaram uma boa dupla que acabou dando no título da Euro 2020. E para o torcedor da Samp, isso dói mais ainda, porque, de certa forma, o Vialli estava em alguns dos consórcios para a compra da Sampdoria. No meio dessa conversa toda, a venda acabou se paralisando por várias vezes nos últimos tempos, vários problemas na aquisição com o Márcio Ferreiro, e no fim das contas a Sampdoria sofre com isso, muito do sofrimento da Sampdoria atual, da Sampdoria que é a vice-lanterna da Série A e que viveu mais um capítulo do seu sofrimento agora nessa segunda, foi garfada contra o Empoli e tudo mais, mas que é o pior ataque do campeonato e sente falta muito dos gols que são parte da sua história. Tinha muito do Vialli. E aí a dor é muito maior nos últimos tempos. Talvez o torcedor da Samp, o Borussia Chiato, seja o que mais esteja sofrendo nos últimos tempos. Porque além do sofrimento do seu time dentro de campo, que parece afundado na zona de rebaixamento e o Stankovic ainda não conseguiu dar jeito, os problemas do time fora de campo, com o Ferreiro que não consegue vender o clube que não consegue ser vendido e fica nessa história do dono fantasma que está ali, mas não está por conta dos problemas. Você perde dois grandes heróis. Você perdeu o Vialli, que é o herói do seu maior título, do Scudetto, do seu orgulho, e você perdeu também um outro ídolo dos anos 90, um outro ídolo de campanhas ótimas, que foi o Sinisa Mihajlovic, e que, por sinal, também foi ídolo como técnico de uma das melhores campanhas da última década da Samp, quando colocou a Samp na Europa League. O Mihajlovic eu vou jogar pro Matias, porque ele abriu o programa falando que ele era fã de defensores, né, de zagueiros, e embora o Mihajlovic ele tenha começado jogando no meio campo, né, quando ele começa ainda na antiga Iugoslávia, ele se consolidou e se consagrou como um defensor. Também foi uma batalha que a gente viu diante dos nossos olhos, né, o Mihajlovic passando pelo primeiro câncer, na verdade o Mihajlovic faleceu de leucemia, né, e passando pela primeira batalha, conseguiu se curar e foi muito legal a relação que ele criou com o elenco do Bolonha durante todo esse processo, sempre bem-humorado e fazendo depois piadas, mas eu queria que você falasse, Matias, das suas lembranças do Mihajlovic jogador, né? Acho que quando a gente fala do Mihajlovic,
tem que falar obrigatoriamente, foi um dos maiores cobradores de falta da história, né? Mesmo sendo um jogador atuando mais na fase defensiva do jogo, né? Fez muitos gols na carreira, a maioria deles com a bola parada, né? Um jogador também que se envolveu em algumas polêmicas, né? Enfim, ele que é nascido em Vukovar, né? Que é uma cidade que hoje atualmente faz parte da Croácia, mas ele é de família sérvia e foi um dos principais palcos, né, da guerra de dissolução da Iugoslávia, e ele viveu isso muito intensamente, né? Fazia parte da equipe do Estrela Vermelha, que foi campeão da então Copa dos Campeões Europeus, né, de 1991, e que foi uma equipe que conviveu muito com essas questões no seu elenco, né, depois defendeu a Iugoslávia, né, não chega a jogar a Copa de 90, porque acaba estreando depois, mas enfim, jogador que disputou depois a Copa do Mundo de 1998, e um cara que marcou a época, né, na Série A, sendo campeão pela Lazio, né, naquele recordado título da temporada 1999-2000, depois consegue também o título pela Inter, né, no momento ali que a Inter vinha em baixa, né, principalmente em comparação com seus dois principais rivais. Então, é um cara que marcou a época, e mais recentemente, né, para o torcedor mais jovem, como um treinador que passou, né, por diversas equipes do Calcio, dada a sua ligação, né, com o futebol local. Bom resumo, Matias, e quem quiser saber um pouco mais sobre Mihailovic pode comprar um livro chamado 50 Maiores Defensores da História, recomendo, dizem que é muito bom. E tem aprofundamento também, mostrando como o Matias começou a fala dele, que não era um santo, né? Fez suas cagadas também por aí, mas é inegável a importância dele no futebol italiano, em uma época que o futebol italiano era a grande potência, né? Onde era o campeonato, era a menina dos olhos, era o futebol italiano, a Série A italiana. Nelson Oliveira, sobrou para você nada mais, nada menos do que o rei, né? Edson Arantes do Nascimento. Muita gente fala que só fez 1.280 gols porque não jogou na Europa, mas queria que você falasse especificamente sobre os encontros do Pelé contra times italianos. Na grande maioria das vezes levou a melhor, né? Levou vantagem sobre os times italianos, mas queria que você pensasse aí uma ou duas histórias especificamente sobre o Pelé enfrentando equipes italianas ou até mesmo a seleção italiana. Já deixando convidado aqui, quem está nos ouvindo, para acompanhar todo o retrospecto. A gente tem um texto no site da Cautiopédia sobre os jogos do Pelé contra adversários italianos, né, seleção e clubes. Mas enfim, né, foram 43 jogos. Então eu vou para falar logo da final da Copa de 70, né, que para muita gente é um dos jogos mais marcantes da carreira do Pelé. E a Itália tinha gerações, né, em campo naquele dia. Dino Zoff, que é um dos maiores goleiros da história do futebol, era reserva. Era reserva do Enrico Albertosi, que era um ótimo goleiro também, mas não marcou época da mesma forma que o Zoff, né? Então, a Itália tinha jogadores como Sandro Mazzola, Gianni Rivera, Tarcísio Burri, Giacinto Facchetti, Didi Riva, da história da seleção italiana, Roberto Bonicenha, outro de atacante, e, enfim, só citando alguns nomes aqui que estavam em campo naquele dia, e o Pelé, principal nome do Brasil, que construiu uma goleada de 4-1 sobre a Itália. E a gente vai trazer outros confrontos do Pelé. O Santos, das duas vezes que o Pelé jogou pelo Santos contra o Milan ganhou. Essa história de que ele não jogou várias vezes na Europa contra times europeus, e muitas das vezes ele ganhou. Mas perdeu também, porque, enfim, né? Apesar de ser um rei, ele ainda é humano. E o futebol é um esporte coletivo, né? Como diria o Pica-Pau, não se pode ganhar todas, né?
E assim a gente encerra essa nossa primeira edição do podcast Cautiopédia aqui na Central 3, agradecendo mais uma vez aqui a abertura do espaço, agradecendo agora também a você que escutou a gente aqui agora, até agora. Muito obrigado, Caio, Matias e Nelson. Se tiver algumas considerações finais, curtas, por favor, começando por você, Caio. Olha, primeiro agradecer a volta, espero não demorar tanto para voltar, espero que já voltaremos na periodicidade de sempre, espero não ter esse ato todo, porque é bom fazer. Mas dito isso sobre Pelé, vale até dar uma ressaltada que ele não jogou na Europa não por falta de tentativa, porque quase todo mundo assim, das grandes forças da Itália tem uma história do momento de que quase contratou Pelé. A Juventus tem a sua história, a Inter tem o Milan, o Napoli, mas no fim dos anos 60 teve também o seu período que tentou e não conseguiu. Todos acabaram tentando, de um jeito que, assim, até quando houve a proibição de estrangeiros na Itália, mesmo assim os clubes continuaram tentando contratar Pelé. E mesmo assim todos eles continuaram levando um não. No fim das contas, foi um reconhecimento do grande valor eterno que Pelé teve e tem para o esporte. Até o Verona, né, tentou bem lá no comecinho, mas se você quiser saber mais, como disse o Nelson, vai lá na Cautiopédia, que tem um texto completinho, mostrando detalhes de todos os jogos e contra os italianos. Vocês podem encontrar tudo lá. Matias, mais uma vez, muito obrigado. E espero, como eu falei antes, que essa parceria se repita outras vezes, viu? Obrigado pelo convite, foi muito bacana estar trocando essas figurinhas com vocês sobre o Cautio. Eu não sou um especialista com vocês, mas aprendi bastante aqui nessa pouco mais de uma hora, mas foi um prazer conversar. E só ainda falando dessa questão do Pelé e do futebol europeu, né? O Santos ele faz tantos amistosos, né, nesse período aí dos anos 60, comecinho dos 70, justamente para manter o Pelé jogando na Vila Belmiro, né, porque justamente o assédio era muito grande, então era a única forma, né, que a equipe da Baixada Santista tinha como manter, né, o seu principal jogador, porque esses amistosos que acabavam conseguindo pagar o que nem chegava ao que o Pelé merecia, né? Mas era uma tentativa, né, nesse sentido. É o que dava para fazer e deu certo, né? Porque hoje a gente está falando aqui do maior jogador da história que o Santos conseguiu superar todas essas investidas. Muito obrigado mais uma vez, você que escutou a gente até agora. O podcast da Cautiopédia será quinzenal, então nos vemos e nos ouvimos, principalmente, daqui a 15 dias. Até lá, o Napoli já abriu 20 pontos de liderança na Série A, né, Caio? Ou perdeu, não sei, você nunca dá para saber. Eu gosto do otimismo do Caio Bittencourt. Mas nós tratamos de Napoli. O Napoli é o clube que pode tocar 5 na maior rival em um dia e perder para alguém que não tinha ganho na temporada em outra. Embora, estatisticamente, não perdeu. Vale dizer, empatou. Exatamente. Então, muito obrigado e nos vemos em 15 dias, viu, galera? Um abraço.